salve, internautas! A gente está aqui mais uma vez para um podcast, o nosso podcast, o Ibra Talks. Lembrando que esse podcast está sendo gravado, então não dá para vocês participarem dessa maneira, mas tem outras maneiras de participar. Como é que vocês podem participar? Primeiro, não esqueçam de dar aquele peteleco no positivo. É muito importante para a gente o like, não esqueçam disso. Ah, gostou? Claro que gostou. Então compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E também ativa o sininho depois que você se inscrever no canal. Depois de ativar o sininho, é muita coisa, eu sei, mas depois de ativar o sininho, você vai lá, aperta o sininho e coloca todas, para receber todas as notificações. Pensou que parou por aí? Não parou não, porque tem o Cortes do Ibra Talks. Então faz a mesma coisa lá no Cortes do Ibra Talks, vocês vão receber partes desse nosso bate-papo aqui. E a gente hoje está aqui com o pessoal da Abravet, que veio aqui, as nossas colegas veterinárias da Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, a Aine Murata, presidente da Abravet, e a Fernanda Feitosa, a secretária da Abravet. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Bacana. E quem vai me acompanhar hoje é a Thaís Nishikata. Tudo bom, Thaís? Fala, pessoal. Tudo bem, Sidney? Tudo bem? Bem-vinda, Obrigada. Fernanda. Bora lá. Bora lá. Mas antes de bora lá, eu tenho que falar do nosso patrocinador, claro, que acompanha a gente, que está ajudando bastante aqui o nosso podcast, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, são livros científicos. Deixa eu mostrar o livro científico aqui, que é o nosso orgulho. O livro Reabilitação Animal saiu pela Editora Vilese, que é aqui do Ibra. Tem livros que são livros de ficção, livros de autoajuda, então de ficção, até tem livros meus, né? Sombra da Alma, Os Sete Mundos, livro de ficção. Tem livros de autoajuda, como esse daqui da Desirê Noronha, né? E do Marcos Fernandes, Os Animais e as Constelações Familiares, um veterinário colega nosso também. E vamos lá para o nosso bate-papo, né? Muito bom. Vamos começar. Você é presidente da Abravet, né? Sim, em 2022, né, a gente fez a nova chapa, né? Eu era vice-presidente antes, 2018, 2022. Aí teve a pandemia, a gente ficou esticado um pouco, né? Porque não deu para fazer assembleia, enfim, por online era meio que complicado a logística, né? E tinha que pagar uma empresa. Então, a gente acabou prorrogando mais 2 anos, né? Ficamos que nem o Hugo Chávez, né? Prorrogou um pouquinho mais. Mas aí... Uma esticadinha. Aí troquei, né? Eu era vice, aí passamos para presidente. A Maria Luísa era tesoureira, foi para também vice. Uhum. Aí convidei a Fernanda Feitosa, Certo. a Bruna, o Daniel Godoy também, que nos dá muita força na época da vice-presidência. E agora ele também é tesoureiro. E o Rafael de Bueno, que você conhece, né? Sim, Estudaram que fez acupuntura comigo, né? E enxugamos um pouquinho a chapa. Mas as pessoas são muito ativas, né? Eu agradeço muito até aqui publicamente, porque eles estão bem ativos e é que a gente não tem muito tempo, cada um tem uma atividade. Então, a Abravet é tudo voluntário, né? E a gente faz para vocês, acupunturistas, os profissionais, os alunos que queiram conhecer, né? Eu sei o trabalho que dá, eu respeito bastante, porque eu fui fundador da Anfivet, Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária. E eu sei o trabalho que dá, né? E esse é um dos motivos que eu não estou mais na Anfivet. Então, são fases, né, de vida. Eu fui primeiro diretor científico, depois eu fui vice-presidente. O Cláudio era o presidente, depois a Solange me caiu. Solange. Isso. E um abraço para todos. Um abraço mesmo. E assim, eu sei o trabalho que dá e assim, é pouco visto, né? Então, até queria mostrar, que vocês mostrassem realmente para o pessoal o que é, porque pouca gente sabe. Né? Pouca gente sabe que envolve cartório, envolve um monte de coisa, assim, uma burocracia muito, muito forte, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de burocracia, você e a Fernanda falassem um pouco disso daí. Depois a gente ainda vai voltar na história de vocês, como é que vocês viram veterinários. A gente está focando na Abravet, mas acho que esse podcast vai durar aí umas 3 horas. Umas 3 horas e meia, por aí. Verdade. Eu sei que quando eu comecei a me interessar com acupuntura, comecei o curso, aí alguém me falou, mas tem uma Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária. Nossa, mas eu não sabia, né? Aí divulgou-se, eu
comecei a ir em todos os congressos, né? Tá o professor Estélio, que, né, começou tudo aí, tramitou também muita parte burocrática. Sim. E recebeu também de braços abertos, me ajudou um pouco no mestrado, na área. E daí foi indo, e eu vi todo mundo mobilizando, mas assim, todo mundo com todos os afazeres, né? Sim. Normais, pessoais, né? Porque a gente também é mãe, é filho. Existe vida fora da veterinária, esposa, né? Existe vida, né? E tem a da veterinária, tem, né? Depois a gente tem um caminho, assim, e cada vez mais, mas o nosso amor à profissão, a acupunturista, né? A gente quer divulgar de uma forma séria, né? Então, a partir do momento que instituiu-se que a acupuntura é especialidade veterinária também, que nem na medicina, em 1999. Aí foi reconhecido. Então, foi todo um trabalho das gestões anteriores de fazer toda a regulamentação, que é muito demorada. E, no final, era burocrático, uma coisa bem assim... Era um detalhezinho, até falando de burocracia, que um dos componentes da diretoria, ele tinha, não sei o que era, se era uma anuidade do Conselho Regional que estava sem... Algum problema meio que assim, meio... e ninguém falava, voltava o documento, foi o que me falaram. Nossa. E era uma coisa simples. Então, por isso que agora, né, até as meninas sabem, quando forma-se nova chapa, a gente tem que mandar um comprovante que está... kits lá no conselho, né? Que não tem nenhum processo. Porque barra a parte burocrática, né? Isso se barra, assim, coisinha assim, né? Tramitações legais, assim, de... né? Inclusive, regulamentação de prova de título, né? Então, eu ia falar isso tanto pra gente, pra entrar, né? Foi uma confusão. Quanto, né, para os associados e para quem quer entrar. Porque muitas vezes a pessoa acha que a gente que está travando alguma coisa. Para ser associado, você tem que estar kit com CRMV, é isso? Não, para fazer, por exemplo, eles para juntar a chapa, sim. Mas, para fazer a prova de título, tem. A gente tem uma série de listagem de documentos, né? Porque depois ele passa na prova de título e vai... Porque não tá pagando. E daí vai requerer ao próprio Conselho Federal via CRMV de São Paulo, no caso, nós, né, que a gente mora aqui, vai barrar. Sim. Então, a gente tem que já deixar tudo certo, porque dá uma trabalheira. O cara, né, a gente faz a prova, o pessoal passa, aí tem um longo caminho, né? E a ata da Assembleia, por exemplo, a nova chapa, a gente tinha que registrar no cartório. E deu maior problema isso, porque nós prorrogamos, né, a chapa por causa da pandemia, e foi uma confusão. O cartório, que ainda é em Botucatu, então eles exigiam isso, e eu voltava. E não podia ser virtual. Então mas eles mesmos negaram, a gente na época consultou, olha, o que a gente faz? Não vou aceitar, né? Eleição virtual. Então, a gente fazer o quê? Prorrogou. Isso no meio da pandemia? No meio da pandemia. Eleição, então, olha, eu sei que... Eles falaram, não, vocês é que tem que achar solução. Aí foi uma coisa assim. Daí eu falei, aí eu e a vice... Não podia ser saber? Como o conselho fazia antigamente, por carta? Então, mas aí a gente ficou pensando, como que vai fazer? Tinha que contratar uma empresa para ser sigiloso. É um gasto. Normalmente não tem, né? Não tem pouco. Né? Até convida a todos que são da área, mesmo alunos de interesse, a se associarem, né? Que a gente une forças e é com isso que a gente vai gerando com certeza a gente vai começar a falar nas aulas aqui do IBRA. Com certeza, eu acho que é importante fortalecer, né? E, inclusive, então, para registrar no cartório, eu estava com um monte de especialista que acabou de passar na prova, sem a ata registrar no cartório, eles não poderiam dar entrada no Conselho Regional para ir para o Conselho Federal. E nós lá, né? E a pessoa, nossa, eu tenho 6 meses, né? Eu falei, é verdade, né? Passou em abril, né? Nós estamos aqui em maio, junho, eu não conseguia. Eu sei que no final, eu e a vice conversamos, vamos contratar uma advogada. Sim, porque eu não, né, a gente sabe, né? Não é a nossa expertise. Não é expertise. Falei, ótimo, você conheça, minha tia ótimo, perfeito. Não passe de mágica, né?
Conversou-se lá, daí ele achou uma solução. Nós fizemos tudo que pediram, fizemos isso direitinho. mostra como é diferente você ir lá no cartório e um advogado no cartório. O respeito Olha, hoje em outro, dia né? eu... Infelizmente. Olha, tudo na vida. Devia ter um bom advogado, tudo na vida. Eu aprendi que... Alguém que entenda de todos os trâmites, né? Vale a pena. Tanto que a gente tem que valorizar cada profissão, né? Todas, né? Todas. Então, mas graças a Deus, deu certo, deu tempo. E aí agora eu tenho outra burocrática aqui. Uma vez especialista, você tem que a cada 5 anos revalidar e provar para o conselho e para a gente, que é a associação que foi eleita reconhecida pelo Conselho Federal de fazer a prova de título, emitir e tal. A cada 5 anos ele tem que provar que continua. Sim. Então, é bom sempre juntar os certificados, infelizmente, né? De estar se atualizando, porque o especialista tem que se atualizar. Sim. Às vezes dá aula, bastante aula, mas não é atualização. Mas o motivo que a gestão aqui, as últimas gestões, a gente se esforça em promover cursos de atualização, né? Que não tem, assim, não tem fins lucrativos, para fomentar mesmo essa atualização desse especialista. E aí, procurar temas. O certificado que vocês dão já vai valer direto, né? Vale, mas a gente aceita, a gente avalia, sendo da área de medicina tradicional chinesa, acupuntura, né? Não pode reiki, lógico, eu sei que é da linha energética, mas a gente procura, porque já voltou para revalidação de uma pessoa, ele só tinha curso de reiki, não, ela tem que achar da área, né? Eu falei, é verdade. Então, a gente se preocupa do tema, de simpósios, de cursos de workshops, essas coisas, de ter porque a ligação. De acupuntura, né? Então, assim, se fosse de medicinas integrativas... Era outra área agora, mas a gente enfoca, né? E a acupuntura é o braço forte da medicina tradicional chinesa. Sim. Foi a que foi reconhecida, mas a gente sabe que aborda nos cursos todos a medicina tradicional chinesa, né? E não tem fim. Eu falo, é um vício que não tem fim, né? Estava comentando com ela que eu vou fazer um curso aí de Shonishin, com uma própria japonesa que vem. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente tem que ter ferramentas novas, né? Mas e se for, por exemplo, um certificado que eu fui lá para a China e fiz lá na China um curso ele vai valer? Vai valer. Vai valer. Tá, pode ser em qualquer parte do mundo. Sim. Vai valer. Inclusive, assim, para obter o título tem umas regras, né? Porque fala-se assim, ganha 100 pontos já quem fez uma pós-graduação em acupuntura, que seja pelo MEC, etc. Ou que já seja o curso regulamentado pela Abravet. Mas eu não fiz, o que eu faço? Não tem problema. Você tem que provar a pontuação, tentar os itens ali. Tem uma pontuação. Eu fiz bolsa de iniciação em acupuntura. Eu fiz mestrado no tema acupuntura. Vai pontuando. Eu publiquei coisas em acupuntura, né? Eu assim, sou meio suspeito de falar a parte científica, eu adoro. Eu gosto de divulgar para vocês, mesmo para os profissionais, porque o colega que não é acupunturista, é essa linguagem que ele sabe. Claro. Então, eu acho... E eu acho que hoje a Anne é a mais ativa no meio científico de acupuntura, né? Não sei. Não, o Estéreo publica, a gente tem também grandes bastante nomes agora. Eu avalio vários trabalhos internacionais, até brasileiro, acupunturista, veterinário, é bem visto na área fora, porque a gente publica bastante. Eu não sabia, não. Nós publicamos bem, assim, os trabalhos são bem vistos mesmo nos brasileiros, veterinários acupunturistas, né? Então, é bem bacana. Eu digo isso porque a gente corrige muitos TCCs, né? Sim. E eu acho que em todos os TCCs... É porque o meu mestrado foi em psicopatia, né? É bem, né? Mas... As suas referências são garantidas. E aí até convido a todos os associados ou que têm interesse em mandar relato de casos na revista, que é a Menina dos Meus Olhos. Eu e a Malu somos editoras. E eu um dia vou indexar essa revista, é o meu sonho, para poder indexar, para poder todo mundo acessar. E eu falo, não, ou as pessoas, você teve sucesso, não seja egoísta, né? Divulgue sua técnica, compartilhe, para ajudar um outro que tem o mesmo problema, né? Sim. E assim a gente vai engrandecendo a área, né? Com certeza. Importante.
Mas tem uma informação que eu não sabia, que quê? a pessoa pode pleitear o título sem ter a pós-graduação, inclusive. Sim, porque eu acho, eu bato o pé firme que isso foi um edital feito já na época do Stélio, porque na época não existia pós-regulamentada pela Abramet. Segundo, existem profissionais... A regulamentação? A regulamentação começou quando, hein? Que eu já não sei. Dos cursos? Não, acho que uns 10... dos cursos? De cursos, acho que uns 10 anos. Mas a a regulamentação de especialidade também acho que faz uns 10 anos. É que a gente se perde no tempo começou em 2006. Até a gente conseguir fazer a primeira prova foi em 2016. Né? Porque isso até porque voltava o documento, isso aqui, aconteceu uma coisa assim, meio, né, que era simples, mas ninguém sabia, porque eles não falavam o que era. Você vê 10 e aí anos. o Stélio conseguiu... A prova não é anual, né, também não é, porque, veja bem, somos todos voluntários, etc. Então a gente aproveita que a cada 2 anos tem um grande congresso brasileiro, e aí aproveita-se o staff que vai lá, que às vezes... as pessoas vêm muitas vezes de fora. Vem de fora, aproveita, se atualiza. Sim. E antes tem a prova teórica e prática. A teórica, ela é eliminatória, então tem que tirar nota mínima, né? E aí, se passou, faz a cão e gato. E se não passou no cão ou no equino, ou nos 2, ainda tem 2 chances de fazer de novo nas próximas. Mas legal. Só por 2 tentativas, né? A gente colocou isso porque também não, né, tem um limite. Ad eterno, né? Ad eterno. Até porque demanda uma equipe, né? Pra fazer demanda uma equipe, esse assim. E eu preciso de mais especialistas, porque a gente não dura para sempre, né? Eu falo, né, pessoal? E até o Stélio falou, a gente aplicou a primeira prova. E, né, ele fala, vamos na segunda, não, a gente tem que prestar a prova, gente, porque senão, né, como é que, né... Então tá, né? A gente até falou, tá fazendo teórica e só falta a gente não passar. Só falta a gente não passar. Mas, né, graças a Deus conseguimos. O pessoal já comecei a E eu estudei, viu, gente? Tudo, né? A gente estuda, mesmo a gente dá aula, a gente tem que estudar, porque, né? Todo, né? Com certeza. A gente tem que rever. Mesmo pra publicação, né? Sempre tem que estar sempre revisando. Mas eu lembro que você falou que a gente tem que estudar. Minha filha era pequena. E eu já dava aula há muito tempo de acupuntura, né? Aí eu tava com o livro do Xie na sala. Isso. Olhando, né? E lendo. Aí ela chegou para mim, ela devia ter uns 5 anos. Pai, o que você tá fazendo? Falei, eu tô estudando. Você não precisa, você é professor. Falei, por isso mesmo. Olha, eu falo, a gente tem que estudar constantemente, né? E eu falo, quando a gente dá aula, a gente aprende, né? Nossa, porque eu não pensei nesse ponto. Por ser mesmo, né? A gente usa os mesmos e aí acaba, quando vai dar aula, a gente vai vendo, né? O raciocínio, às vezes, do aluno, ele vai de uma forma tão mais prática do que a gente está acostumado a fazer. Fala, gente, como que eu não pensei nisso? Eu falo, a gente aprende muito dando aula, e aí, né? Muito também bacana. Também uma outra visão, né? Porque a gente tem um raciocínio próprio já. Você tá pensando naquela linha. Quando vem uma pessoa de fora com outro raciocínio, é isso que você vê, bem importante. E eu acredito que essa é o fascínio da medicina chinesa também. Ela te dá várias possibilidades, né? Então, você exatamente. Nada, eu falo pra ele, nada nunca é radical na medicina chinesa, né? Eu acho o meu mestre, incrível. Que eu for Tovo, na hora de ponto... é aqui a colagem, gente. Pode ser. Não tem milímetro. Deu teti, né? Que é a sensação. Você pegou o ponto. Então, a simplicidade, né, dele. Falei, é mesmo. Olha. Não pode ser radical. Porque às vezes tem gente que corrige, não, milimetricamente, não. Tira daqui, põe pra cá. Falei, gente, não é né, bem assim. E se for pensar em acupuntura japonesa, é ponto vivo. Você sabe que o G4 tá aqui. Sim. Mas, às vezes, naquela pessoa pode não você tá. pode dependendo não do estar. Indivíduo. Né? Exatamente. Então, nada é definitivo. E mesmo se for pensar que você ainda tem, né, algumas alterações anatômicas, às vezes cada indivíduo é um indivíduo. Sensibilidade. Precisa saber o normal, o que seria preconizado, que é a localização. Aí, existem variações, né? Sim. Se for pensar assim, até você olhar o dedo de uma pessoa, cada um tem um tipo de unha. Exato. Então, aí no leito, o ponto fica onde? Interessante, né? Bem bacana isso. E eu acho que isso que dá um pouco de medo que vai fazer prova. Seja de título, seja de pós. Qualquer prova, eu sei que, prova né? é prova. Prova é prova, mas...
Mas eu acho assim, são etapas de vida que a pessoa tem que estar preparada. É isso que eu quero, para que eu quero, qual o objetivo, né? Exato. O meu foi porque, primeiramente, eu tirei o título do Aivas. Todo mundo achou, na época, que automaticamente a gente ia ser reconhecido, né? Aqui no Brasil também. Então, veio o Bob do Aivas aplicar a prova. Daí, eu não fiz o curso com o Stélio. Então, eu falei, Stélio, não pode, mas o Marcelinho lá do Rio... Bela, então manda e-mail lá pro presidente do Aivas. Aí tá querendo um dia ainda para escrever. Mandei meu currículo, tinha feito mestrado, daí todo mundo, a Linda Bug era presidente. Aí, pessoal, olha aí. Ela mandou para todos os diretoria lá, olha só, essa menina fez isso, vamos tudo mais. Ok. Aí eu consegui o aval de fazer. E aí foram 10 que tiraram o título. Daí não fomos automaticamente reconhecidos. Então, tivemos que fazer tudo. Fazer a prova. É porque a legislação aqui no Brasil, ela é um pouquinho mais, né? Até os cursos de pós, né? Pelo conselho, né? De 500 horas. Então, foi aprovado, até te passei. 375 horas teóricas e 125 mínimo e menos de 36 meses. Mas quando a gente foi fazer o curso aqui, montar o curso aqui, eu peguei o da Abravete. A gente montou... o mesmo. Já tinha. A gente pegou o da Abravete. Não mudou nada, né? Daquela que foi pro Conselho Aquela que foi pro Conselho. A gente pegou aquele e fez o curso de pós-graduação naquilo. Então, nisso, tá tudo certinho. Não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. E aí, a gente fez tudo pelo MEC, tudo certinho, né? Mas... Vamos voltar lá no passado. Do passado. Passado recente. Tá? Que eu sei. Vamos falar primeiro. Vamos começar pela Fernanda, que ela falou pouco até agora. Como é que você resolveu ser veterinária? Foi um caminho tortuoso, né? A gente estava falando um pouco antes sobre isso. Mas, na realidade... Minha primeira formação é em design gráfico, né? Eu fiquei surpresa. Pois bacana, né? E antes mesmo de fazer design, minha vida inteira eu falei que eu queria fazer medicina, né? Medicina humana. Aí lá, pelos 16, eu comecei a pensar, mas médico não vai ter vida, né? Todo no plantão. E, enfim, né? Eu falava, eu quero ter família, eu quero ter filho, como é que funciona isso? E o curioso é que eu tenho um tio que é médico. E assim, gente, ele tem família, ele tem filha. Não consegue, né? Um problema no cérebro do adolescente, sabe? Acontece. Então, eu falei, não, né? E a outra coisa que eu gostava muito era as questões de artes, de visual, de comunicação. Então, eu falei, rádio e TV, jornalismo. Na época tinha um professor de literatura que ficava em cima também, porque eu escrevia, sempre gostei de escrever e tal. Aí ele vinha, o que você acha de jornalismo? Então, acho que eu fui indo um pouco para esse caminho. Aí vi o design e eu sempre fui muito visual. Para estudar, eu sempre fiz mapa mental, sempre fiz esquema, desenho, era tudo sempre... Sempre visual. Né, visual mesmo. Extremamente. E eu falei, design é legal, tem a ver, né, com isso. Então, eu fui fazer design. Adorei a faculdade, trabalhei, enfim, 6, 7 anos na área. Mas chegou um momento que eu falei, gente, também estou saindo às 4 da manhã de agência, estou pegando freela de fim de semana, vida. Eu cheguei à conclusão que toda profissão hoje em dia é isso, assim, não tem como, né? A gente vive muito tempo no trabalho, então... E aí, chegou um momento que eu falei, já testei a parte da arte que eu gostava, vamos voltar para a biologia, que era o outro, né, a medicina. E aí, nesse momento, eu fiquei, medicina humana, medicina veterinária, né? Sempre fui Felícia, a louca dos bichos, sabe? Aquela coisa assim da minha mãe na rua, falou, Fernanda, não encosta, você é mordida, sabe? Bora. E graças a Deus, nenhum cachorro nunca me mordeu quando eu era criança, acho que eles assustavam, né? Ai, meu Deus, quem é essa louca? Deixa eu ficar quieto. Então, sempre foi isso, assim, queria dormir embaixo da cama com os cachorros, sempre gostei muito de bicho. E aí...
Eu falei, pô, medicina, eu fiquei refletindo, fui ver carga horária, né? Que aí eu já estava um pouco mais velha, já tinha feito uma faculdade, a gente começa também a priorizar outras coisas, não só necessariamente a carreira, né? Então, você tem um plano de vida, né? Mesmo a questão de idade e tudo mais. Já tá mais maduro, né? Exato. Eu falei, putz, medicina, vai um tempo até entrar na faculdade, vou ter que fazer cursinho, tudo mais. Aí ponderei e falei, bom, sempre gostei de bichos, sempre fiquei grudada nos bichos, vamos pra veterinária que eu acho que vai dar bom. E aí fui pra faculdade, também adorei, eu gosto muito de estudar, eu gosto do universo acadêmico, então assim, acho que mesmo tanto o design quanto a veterinária, mesmo sendo universos completamente diferentes, porque a veterinária tem uma coisa, né, um pouco mais, não engessada no sentido ruim, mas é isso, você tem técnica, você tem uma coisa mais assim, né, um protocolo, né, nomenclatura, e o design é mais livre. Então, eram universos muito diferentes. Exato, Era bem diferente, mas eu também me apaixonei e lá na faculdade eu falava, gente, eu gosto de tudo. Eu gosto de carta, eu gosto de laboratório, eu gosto, né, pra onde que eu vou. E no primeiro semestre da faculdade eu participei de uma semana acadêmica que era de medicina integrativa. E eu lembro que eu saí louca depois de uma palestra do Eduardo Lobo, se não me engano, que era de dieto. Falei, nossa, que piração esse negócio, né? Saí falando, uau! E fui atrás, e aí queria fazer estágio. Na época, se não me engano, ele estava em Mauá, eu não lembro se a vaga era em Mauá, e eu não consegui... Não conseguia me deslocar por conta de horário de faculdade. Eu sei que não deu certo na época. Falei, bom, tudo bem. E aí fui me envolvendo com outras coisas da faculdade, fundei grupo de estudo de laboratório. Então, assim, sempre essa pegada mais acadêmica, mais, né, vamos explicar e tal. E lá pro final da faculdade, que a gente tem fisioterapia quase que no último ano, né? Ainda só. tem, né? Ainda que ainda tem, que você porque... pegou, Nossa, pegou uma época com fisioterapia, fantástico. Exatamente. Aí é assim, quase... Não Legal. é no último ano, mas eu acho que é no penúltimo semestre, porque depois já tá no estágio, né? E tal. E aí a professora falou, pô, Fernanda, você tem jeito, né, pra isso. Por que você não faz? Você vai bem na matéria e tudo mais. E eu brinquei, eu falei, olha... O design me deixou com várias tendinites. Se eu ficar abaixada, tratando cachorro e tudo mais, né? Ou, enfim, os bichos, não vai dar certo. Então, saí da faculdade e fui pra clínica. Falei, vamos ver o que tem nesse mundo da veterinária aí. Aí cheguei na clínica, eu acho que grande parte, né, das pessoas que vai estudar acupuntura e tal, tá na clínica e fica um pouco frustrada em algumas situações, porque você fala, pô, tinha que ter mais alguma coisa, né, pra fazer. É só aqui que eu posso mesmo. Assim, putz, travou isso ali, né? Exato. Então, eu comecei a buscar um pouco os caminhos alternativos, né? E nesse ponto eu tive uma cachorra, a gente sempre tem um especial, uma história, né? que ela era muito sensível à medicação, à alopatia. Então, tudo ela tinha o efeito colateral, assim, do rodapé da bula. Ou seja, te mandando pra acupuntura, né? Exatamente. Te mandando pra acupuntura. Como a maioria tem um CRMV positivo em casa. Todos tem. Todo veterinário. E aí, ela, com essa condição, ela tinha uma série de coisas, a gente tinha suspeitas, não fechou o diagnóstico, enfim, tudo confuso, né? Aí eu entrei com alimentação natural pra ela, comecei a acupuntura. E assim, com tudo que ela tinha na época, que a gente descobriu aí uma suspeita de lúpus, aí não fechava o hiperadreno, tinha várias comorbidades juntas. A gente descobriu aos 6, ela viveu até os 14. Olha, que belezinha. E ela não fez a medicação da alopatia porque ela não podia, porque ela tinha todos enfim, assim, né, os efeitos colaterais. Tentativas ali, levando. E a gente foi levando em qualidade de vida, pensando, né, em tudo isso, assim. Eu brinco que eu falo que ela veio com essa missão de me direcionar pra área, né? Mostrar, né? Então, eu caí na acupuntura assim, né? Que bacana. Deixa eu só explicar pro pessoal que a gente falou de CRMV positivo, né? Pra quem não é veterinário, pra quem não é veterinário, pra entender, é uma espécie de uma brincadeira que a gente faz, porque assim, Deus manda aquele animal que tá bem ruim pro veterinário. O veterinário, quando pega um animal para cuidar, vai descobrir um monte de problemas. Os mais complicados. Os mais complicados. Por exemplo, eu tenho uma cachorra que tem descolamento de retina nos 2 olhos. Já veio assim. Né? Então, é desse jeito que funciona pra gente. E aí a gente
acaba falando que é CRMV positivo, porque CRMV é o nosso número de trabalho, né? Então, é a confirmação, o carimbo de que é veterinário. No cachorro, no gato, tudo. Bacana. E aí mas você está com fisioterapia também, né? Não, só acupuntura e fitoterapia chinesa. A fitoterapia, tá. Você está trabalhando com fito. Isso, graças a... E a Aine, como é que você resolveu? Bom, fazer veterinária, acho que foi... Eu queria fazer, eu gostava de animais, sim, né? Mas eu gostava muito de animais marinhos também. Então, eu queria fazer, vou fazer biologia marinha. Aí, meu pai falou, vai passar fome. Vai dar aula. Por que você não faz veterinária? Aí, foi assim, no meio do caminho, meu pai faleceu. Aí, na idade que eu ia prestar vestibular, ela falou, vou fazer veterinária. Você tinha o quê? 17 anos, então, quando teu pai faleceu? 15 anos. Eu tinha 15 anos, nossa, super nova você era. Bem nova. E meu irmão tinha acabado de entrar na medicina, na USP. Então, aí ele largou no 4º ano, mas aí quando eu fui prestar, ele me fez prestar medicina também. Mas aí eu passei na veterinária, né, que era o que eu queria. Então eu falei, não, vou seguir. E assim foi, né? E dentro da veterinária, a gente vai indo, vai fazer residência. Eu sempre gostei de cirurgia. Eu sou cirurgiã, na verdade. Né? Eu tenho sangue de cirurgiã e de acupunturista, né, então você tem uma hora, né? Geral ou só ortopedia? Eu não faço ortopedia. Não faz ortopedia? Eu sempre gostei, mas bem no início, depois foquei mais em cirurgia de tecidos moles, né? Aí vai endócrino, vai hepatobiliar. Porque hoje em dia a ortopedia ela tá muito, muito específica. Eu acho que tem um caminho aí de aprendizado, de técnicas. E não dá para você fazer tudo, né? Eu acho que você tem que focar. Você não faz, se você fizer tudo, você não vai fazer nada direito. Não vai fazer nada direito. E veterinário tem isso um pouco, né? Mas acho que agora estamos focando, já tem especialidades. Do dia soube da cardiologia, né? Então tá tendo as outras vertentes de especialidades. Muito, né? Quando eu me formei, a gente era clínico geral. A gente tinha que fazer. Eu cliniquei geral também muito, né? Que eu acho importante também, na hora que você escolhe uma especialidade, você ser um bom clínico. E saber indicar exatamente o melhor de várias medicinas, né? Mas você tem que indicar, né? Muita coisa. Não fazer Eu lembro que eu me formei e eu fui ser clínico geral, né? E clínico geral, naquela época, ganhava muito bem. Mas eu sabia que o coração tinha que estar batendo para o animal estar vivo e o olho tinha que estar aberto para enxergar. É o que eu sabia de cardiologia e de oftalmo. E não existia tantos diagnóstico de imagem. Não tinha. Né? E nem laboratorial. Laboratorial aqui em São Paulo era o Provete. Acabou. Aí depois veio o IV. Eu descobri, né? Todo você é mais novo que eu, mas a gente é quase formado. 2 anos só de diferença. Quase contemporâneos. Não, mas eu devo ser mais velho que você, porque eu demorei 3 anos para entrar na faculdade. Então deve ser um ano mais velho. Mas a gente não vai falar de idade. Não vamos falar disso, né? É um assunto legal. Bora mudar o rumo dessa prova. Eu acho que... Quando a gente se formou em 2015... 2015, as meninas que se até bugou agora a cabeça. Né? Mas é interessante. A medicina veterinária, ela cresceu muito. Então, eu falo que para o cirurgião agora, você pode ousar em fazer cirurgias porque você tem o diagnóstico por imagem avançado, você faz o diagnóstico, você tem intensivismo bom, né? Antigamente você tinha que montar, eu tinha tenho ainda um tacaoca lá guardado no armário, porque você tinha que ter tudo. Você tinha tudo. Hoje em dia não, tem os hospitais que quando eu quero, eu vou, alugo o centro, né? A gente tem a estrutura toda, então a gente pode ousar em cirurgias que o animal vai ser bem assistido, porque não basta só operar, a gente sabe disso. Então, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas estão se desenvolvendo. Então, eu fico assim, entre o yin e yang, né? Que a medicina chinesa. Às vezes atualmente eu sou cirurgiã lá de um hospital escola, né? Lá na USP. E às vezes eu esqueço que eu sou acupunturista. Então, às vezes você pensa, nossa, essa aqui iria bem. Então, quando o paciente é meu, eu escolho o que eu acho que é melhor. Mas quando tá lá, não, né? Porque diz um ditado que foi um neurocirurgião médico inglês, se não me engano, que fala quando é jovem, você quer operar tudo, né? Depois de 15, 20 anos, ok,
você pondera. Depois dos 30, você sabe muito bem, 30 anos de formado, eu digo. Você sabe muito bem quando não operar, né? E aí eu tô nessa fase, mais de 30 anos de formado. Então, E aí, a gente sabe muito bem que existem técnicas que... Então, com 10 anos de formado, eu conheci a medicina chinesa. E na época não existia curso de acupuntura veterinária, que foi até no mesmo... instituição que você fez também, mas que já foi veterinário, né? O curso Sim. de você, mas na minha época você não fez tinha. o humano, né? Humano, mas tinha um ambulatório veterinário. Né? Já tinha ambulatório veterinário o Torro, o Diniz dava aula lá, então eu tinha essa Diniz da Vertical? Ele não sabia vinha que de ele dava aula lá. Botucatu para dar aula prática do ambulatório. Olha que legal. Mas aí... Um abraço pro Diniz. Grande Diniz. E então foi assim. E depois é que foram surgindo os cursos focados, né? Mas aí a gente não para, né? E em 2013 eu retomei minha área cirúrgica. Então fui trabalhar, mas antes disso, na área acadêmica, acabei indo para divulgar acupuntura de forma científica, né? Na faculdade onde me formei. Então isso foi bem gratificante de poder difundir. Isso é legal. Entre alunos, vários alunos lá são acupunturistas, depois que conheceram. A fisioterapia mesmo, eu sei da dissertação do Cláudio, né? Que começou ali e depois começou, né? várias outras pessoas, né? Foram conduzindo aí. A gente ficou agora a história da acupuntura. Foi isso que, né? Essa arrastando a acupuntura veterinária aqui no Brasil, uma parte da história. Isso aí. E agora eu acho que as medicina integrativa, né? O melhor do ocidental e o melhor do oriental. A fusão, né? É o melhor paciente, acho que é né? o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Porque eu costumo falar assim, que a medicina, só não queria que a veterinária fosse pro mesmo caminho da medicina, que a medicina fatiou o paciente. Exato. Para vocês terem uma ideia, chegou num ponto que o meu pai ele teve edema de mácula. Aí ele teve que ir num médico especialista em mácula. Não é que ele era especialista em olho, especialista em retina, não, ele era em mácula. E o problema do meu pai não era a mácula. O problema do meu pai era o tumor de próstata, que dava o edema de mácula. Só que o médico não descobriu. Eu que levei meu pai em outro médico que descobriu. Então, assim, eu não quero que chegue nisso, porque na acupuntura a gente sabe, o animal na medicina tradicional chinesa, é um todo. E se tiver um desequilíbrio aqui na pontinha, vai estar aqui também. Né? E na fisioterapia veterinária também, eu costumo falar, se o animal ele tem um problema no joelho, no futuro ele vai ter uma cervicalgia, ele vai ter uma discopatia cervical. Né? E o pessoal não se liga. Chega Antigamente o cachorro não, né? Chega o cachorro com uma cervicalgia, ele vai tratar o pescoço. Onde dói só. Né? Esquece o joelho. Então Esquece isso daí acontecia muito, agora já mudou bastante. Mudou, né? Graças, né, às pessoas que vão difundindo, né? Expandindo, integrando também, a gente aprende muito também com a área humana, né? Então, essa parte de cima de fáscias musculares, então isso está sendo bem divulgado e a gente procura passar isso, né? Porque é diferente da época quando eu estudei acupuntura. E eu falo, né, a muralha, né, não existe mais, né, entre conhecimento oriental, porque hoje em dia a gente tem vários livros, literaturas. Antigamente era o Massi Óssea e o Alteroche. Então, hoje em dia, a gente tem a vivência de vários profissionais veterinários na área que repassam. E a acupuntura é isso, né? Passar de geração a geração, como era na China mesmo, né? E esse acesso à informação, né? Hoje tá bem mais fácil, bom, a gente sabe, né? Internet. E mesmo eu falar a tradução, né? Dos termos chineses. Porque eu brinco, eu falo, quando eu fiz a pós até o 8º mês, mais ou menos, né? Difícil, eu falava, gente, não vai entrar esse negócio. Sabe? Na minha cabeça. São metáforas, né? E a gente tem que... Metáforas, múltiplas traduções, né? Gente, o problema maior que eu vejo é esse, é que a mesma coisa tem 5 nomes. Porque cada um faz uma tradução diferente, né? Isso. E é interessante, viu? Uma aluna minha taiwanesa, ela foi apresentar a monografia dela, e daí quando a gente viu
né, o som do Ti, Chue, daí todo mundo olhou pra cara do outro, nós estamos falando errado, olhamos pra cara do outro, que bonito, né, gente, ouvir o som. Eu ouvi a pronúncia correta. Vai ter que ensinar a pronúncia correta. A gente falou que estou passando por isso na pós de acupuntura tradicional chinesa, para humanos, porque o coordenador da pós é o dono da tal das ervas, sabe? Sim. E ele morou na China, o Márcio Miyamoto morou na China durante muitos anos, trabalhou como médico oriental, e ele tem a pronúncia perfeita, né? É diferente, então ele vai fazer a aula, a hora que você escuta, eu falei, gente, tô falando tudo gente, errado. Um olhou pra cara do outro, assim. Nossa, que bonito, né? Você fica, nossa, que legal. Que legal. Então, quando eu falo pro aluno QI, a gente fala TI, eu tô falando errado. Não é que, segundo ela, não é que, tem gente que fala que. Então, mas ti, eu falo, né? tá escrito assim, por exemplo, na tela, tá escrito QI, né? Mas aí eu falo, isso daqui a gente pronuncia TI. Ti. Tá certo? Tá Ah, então tá bom. Mas é que é o Ti, é que se O for Ti é pegar diferente. no eu não chinês, sei, vai entrar naquela questão, né? Depende do dos contexto. fonemas. Taiwanês É, e fala, é muito né, um difícil. Taiwanês é diferente, diferente. um mandarim, É. né, no mesmo Eu, estilo. uma época, falei, não, vou, né, depois da Se fita, empenhou. falei, vou dar uma olhada no chinês, pelo menos, Ai, pra eu- entender o nome, né, das fitas, falar um mas negócio eu- bonitinho e tal. Muito Desisti, difícil, eu tentei Porque, também. assim, você tentei. pegar, e eu pegava, assim, uns vídeos de criança, sabe? Não era que eu tava estudando. Tem os aplicativos, Exato. Aí eu sei que tinha T, X, I, e era tudo igual. Eu falei, gente, não consigo. Mesma grafia, pronúncia diferente. Falei, Não, e o é. tom muda a palavra. Sim. né? Sim, Exato. de repente você fala uma coisa e Isso. não é, né? Isso é uma coisa que eu falo em aula. O problema é, você pega um idioma em que a mesma grafia, com diferentes entonações, significam coisas diferentes, e traduz para uma língua latina, que uma coisa tem vários nomes Exato. diferentes. Isso que eu ia vira uma falar, bagunça, a tradução desses livros antigos chineses, né, às vezes não foi traduzido para um chinês, então a gente tem que tomar cuidado Sim. nas Isso é traduções, né? Foi traduzido para um brasileiro que muitas vezes não entendia nada de medicina brasileiro, chinesa. americano, e às vezes a tradução é meio que equivocada. Uhum. Então, É isso complicado também é isso, né? Vejamos complicado. a salada, né? já Você já vem- chega na pós e fala, meu Deus, esse monte de nome. Mas hoje, quando eu falo também com os estudantes, eu falo, gente, calma. Confia que a coisa vai A uma hora vai. assentando. Tanto é que a monografia dela, ela veio com essa intuito de poder facilitar o entendimento, né? Então ela veio... A monografia dela é esse. Que é a origem ao A manual. gente- E eu dei muita Aproveitando. força pra ela. Falei, não, vai Bacana. e vai em frente, porque é muito importante, né? Então é bem visual, é bem... Legal. Era um Vamos falar do material... livro. Vamos falar do livro. Vou Aproveitar aproveitar aí, e Bala. mostrar aqui, então, né? Muito bonito. O design da Fernanda deu muito certo. Ela tá vendo? Ela uniu as duas. Estão valendo a né? pena, As assim. Você ferramentas. acha que não vai servir pra nada? Vai mas servir, ó. Tá Certo. vendo? Então, né, tem o livrinho de conceito, que são os conceitos básicos. Aí você vai ver aqui os 5 elementos. Conceitos os básicos da movimentos. acupuntura, né? Isso, da Tá. acupuntura. Pra Passa deixar um claro pouco pro pela pessoal. medicina Sim. chinesa, sim, porque é a com base, certeza. né, A de base é. tudo. Mas então aqui a gente vai ter, né, os 5 elementos, ciclo circadiano, os meridianos, tudo, né, Uma ilustrado. consulta rápida, muito bonito. né? Uma consulta Bem rápida bacana. mesmo, tem os pontos Chu, ponto Mu, enfim. E tudo com ilustração, porque como eu falei, né, eu sempre fui uma pessoa visual. E na verdade era isso, gente. Eu lembro que os meridianos era um negócio de doido que não entrava assim na minha cabeça, né? Não sei se tá dando pra ver aí. No final, você criou um grande mapa mental Foi isso. do que é a Eu medicina cheguei e falei, tradicional gente, se chinesa. eu tô tendo essa dificuldade, talvez as pessoas também tenham, sim. né? E aí foi a hora que eu falei, bom, vou fazer um compilado, lógico que a gente mostra o adaptou. posterzinho que você é tem de verdade. todos os Aí ele tem o pontos Chu antigos. checklist, Que né, de legal. Checklist é atendimento, que é pra Bem ajudar bacana. com a anamnese, né? Porque às vezes a gente esquece algum detalhe que você vai ver pra fechar o padrão chinês, era aquilo que Sim. faltava. Então, né, assim, Uhum. ajuda aqui como um roteirinho. E o pôster dos pontos, Ela dos né? 5 movimentos. Isso, pelos 5 elementos, então aquela E coisa o bom de tamanho, embalagem, né? Leva no É avental, prático. leva Sim, no, é bem prático, prático. bem prático. Exatamente. Realmente É bacana. bem legal. E onde que o pessoal compra? Bom, tem com vocês, né? Sim, aqui na no loja site, do Ibra. Isso, na loja do Ibra. E também eu tenho, né, um site, mas enfim. Não, aí- fala o Não, site. fala o E no site. final também você vai falar de novo. Pode Na falar. verdade, você não fala de todos os sites. Então, tá bom. Vai puxando a memória. E a acupuntura VET.
wix.site.com/Fernanda Feitosa. A gente vai ter que escrever isso embaixo, porque É, não é grande. isso, Depois a gente escreve e coloca na Por isso que descrição. eu falei depois, a gente... Bom, já tá aparecendo embaixo, né? Porque é gravado. É verdade, já vai tá na descrição, gente, do vídeo. Algum lugar aqui. Em algum lugar aí embaixo. Bacana. Muito bom. E a Excelente. ideia de fazer saiu da onde? Da tua dificuldade mesmo? Isso, eu fui percebendo. E também, muitas vezes eu fazia, né, algum desenho, alguma coisa para estudar. Por exemplo, lá no começo, que você começa, né, os meridianos do pé, os meridianos da mão e tal. Então, para eu memorizar, era um negócio assim, que se eu não rabiscasse alguma coisa, parecia que não consolidava, né? E às vezes eu tava com aquilo e alguém falava, nossa, que legal, posso tirar foto. Deixa eu ver isso aqui. Então eu falei, poxa, né? Interessou, né? O pessoal tá sentindo a mesma dificuldade. Então, e eu senti a dificuldade nos materiais mesmo, se você for pegar, não tem tanta ilustração. Os livros os antigos, principalmente, Os mais tradicionais, é preto e branco ali, ó. Pá, Exato, e o né? texto, que é Pra quem é lindo, visual, a medicina chinesa, né? quem é visual, Eles também. não dá, né? Isso. Não dá. É muito texto, pouco visual, assim, esquemas quase Exatamente. mínimos. E aí eu apresentei o projetinho pra Aine, ela super topou, fiquei super feliz. Junto com a Aine, então. Isso. Aí eu revisou, né? revisei só, mas sim, tá. ela bolou Entendi. aí, eu achei super bonito, super didático Sim. também para o aluno gravar, né? Então é muito Eu bom. acho que foi aquele momento de eureka, assim, que eu falei, nossa, Aí ela juntei o aproveitou- design e a acupuntura, É, realmente. Aí acabou gerando a monografia dela para já, né, Isso. concluir o curso. E isso daí virou uma monografia. Exato. Como na assim reali- uma monografia? É porque eu fui apresentar o projeto pra Aine, como um projeto pessoal mesmo. E aí ela que me deu a ideia. Ela falou, Fernanda, você já tá com o projeto, né, engatilhado aí. Eu falei, então por que você não aproveita, que tá acabando já após, e apresenta isso como monografia também? Eu falei, bom, realmente, né? Aí, lógico, você faz toda a fundamentação teórica, tudo direitinho da monografia, Sim. mas a parte mesmo do guia tava... A monografia, então, mostrou a execução do guia, de onde surgiu a ideia e tudo A parte mais. de ensino, né? Isso, pegou Tipos de um ensino, pouco o legal. levantamento dos tipos de aprendizado, né? Enfim, de andragogia, né? Que andragogia vai o aprendizado adulto, né? Porque quando a gente fala pedagogia é de criança. Sim. Então, por isso, eu fui pegando mais essa parte, uma parte Legal. um pouco de neurociência, então, do aprendizado de como o cérebro aprende, por que, né, que as imagens, as cores são importantes, fiz toda essa fundamentação. E também a fundamentação da base chinesa, porque é o Nossa, que bacana. o guia traz, e aí virou a monografia. Gerando... É bacana, Aproveitar, né? né? Muito Legal. útil ao Ideia agradável. É útil e agradável. Aproveita. 2 coelhos, né? Mas- Já é, A exatamente. monografia não foi pesada. Não, pesado. Não, é. Isso que é legal, bem né? Porque... E foi uma monografia que eu falei que você não fez, engavetou, né? E depois ficou lá. É, porque a monografia normalmente fica engavetada. Não né? é? Fiquei engravidada, por isso que a ideia agora é fazer em forma de relato de casos. Exato. Sim, melhor coisa é Tem relato uma de que caso. também acho que talvez publique, que ela fez os pontos dos os vasos maravilhosos, né? Que a gente estuda, os extraordinários, tem 2 com trajeto próprio. Uhum. E tem outros que não. Então, ela fez outros 6 no não cachorro, tem. uma aluna minha, os pontos que compõem, né? Os pontos de abertura, de confluência, mas os pontos que compõem cada vaso extraordinário. Cada ponto. Visualmente. Isso é legal, porque eu tenho o desenho dos pontos. Eu tenho aqui no livro. Ah, é? Eu desenho por onde vai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acha aí, mostra. Mas não Olha, tem os pontos. Os pontos, Os sim. Ela exatos. fez o Até foi meu filho trajeto que e fez o os desenho. pontos. É sempre um Então, ponto na de cachorra dificuldade dela, dos vasos na maravilhosos. cachorra dela, e ela colocou. Ai, que bacana. Então, isso acho que talvez, eu digo assim, ui, papel. Ui. Dá papel pra ele, tá? Ai. Making off. Make off. Make Oi, off. oi, calça. Ainda bem Tá que bom é que tá água. aqui diferente. Ainda bem que caiu pra lá, não caiu pra Deixa cá. o pra cá, ó. Pra quem não viu, eu acabei de derrubar água na minha calça, na mesa. Acabei Bem de que era fazer uma lambança aqui. Olha, eu esperava que fosse eu, pelo menos. Não eu também sou atrapalhada, tô até me cuidando Eu aqui fico pra aqui não com o olho puff. sempre que eu paro na mão. Isso porque eu tô procurando dentro de Mas acupuntura. é algo que a gente viu que deveria não ser tinha. calmo. E eu acho que a gente até vai publicar em forma de artigo mesmo científico numa revista Claro. internacional,
que fala mesmo desses, né? Desses meridianos. Meridianos, né? Para facilitar, realmente. E porque aí é banco de dados, aí vai divulgar, as pessoas que quiserem, né, vão referendar. E ela vai formatar como um relato de caso. É tipo um mapeamento. Uma forma de representação, modelo de representação. Eu acho que entra como na mesma categoria. Mas é categoria. Né? Só que aí eu acho que ela vai... Vamos tentar mandar para uma revista mesmo. Sim, assim. Isso. Daí ela colocou os... Ela colocou os pontinhos, isso. né? Os na foto da cachorra dela, assim. Que legal. Ficou bem bonito. Não, aí é legal, porque eu não tenho fazendo os spoiler lá do trabalho dela, mas é isso que vai dando acontecer. Os spoilers do trabalho dela. Mas até bem bacana. Ó, que lindo. Eu peguei um bichinho de pelúcia e sabia não que tinha indo. Porque eu tinha muita dificuldade em visualizar no 3D. No capítulo que eu coloquei, fiz do Ibra de meridianos, né? Não sabia o que fazer, não sei desenhar nada, sou um zero à esquerda pra desenhar. Aí fui atrás de um amigo que desenhava, né? E a gente usou a cachorrinha dele, de modelo, desse jeito. Ele olhava pra ela e desenhava e saiu até tem eu tenho um trabalho engavetado, eu, Torro, a Cris, também é culturista, né, em Zona Norte, e a Cris Moreira. A gente pegou o cachorro de um veterinário, que tinha uma pitbull, e assim, trocentos anos atrás, nem vou falar, né? Porque foi antes até de eu entrar no mestrado lá na USP. E fotografamos a cachorra dela, e na época não tinha agulha colorida. A gente pintou com esmalte azul e vermelho. Já tá, né? Também tem que fazer. Mas inovador. E a gente agulhando os pontinhos, fotografamos, né? É que assim, foto tem. Depois eu entrei no mestrado, doutorado, aí foto tem, mas tudo lá tá engavetado na até pitbull. Eu falo que o meu sonho é ter um modelo de realidade aumentada da acupuntura, né? Que vai uma grana, né? Pra isso. Mas eu tinha vontade, assim, sabe aquele que você coloca o card? Nossa, já pensou? E aí aparece o bichinho. Gente, vai mexer. Não vai demorar muito, viu? O pessoal fala hoje em dia. Aí a moçada jovem, né? Vai ideia disso, eu falei, pô, né? É que ainda tá muito fazer, no começo, né, dessas questões de mas olha, ajudaria tanto. Mas acho que legal, vai né? ser... Nossa, até futuro. mesmo depois para desenvolver isso para educação, né? Você põe o modelo lá e o ponto, qual a localização. Exato. Hoje em dia, bom, surgimento do PowerPoint, né? Porque antigamente eu dava aula no slide. Transparência. Eu peguei a transparência. Transparência é bom para dar sono, é muito bom. Pra quem tem insônia, transparência é uma beleza. Aquele barulhinho, né? Da troca da folhinha. Eu lembro que dei aula num curso de acupuntura em Piracicaba, mas era curso humano. Mas eu e minha amiga veterinária dávamos a base, né? Medicina chinesa. E era com transparência. Nossa. Já fiz muita coisa. Aí surgiu o PowerPoint. Falei, nossa, como é que mexe nisso? Aí foi indo. Pois é. Será que morde? Aprender na marra. Só aproveitando o gancho das publicações, você comentou que a associação tem uma revista. Tem uma revista brasileira, tem 4 edições no ano, até agora, né? E cada estação do ano a gente tenta lançar, assim, mais ou menos próximo da virada da estação. Então, final de março... Nós temos uma edição aí de... que legal, sim. Bem legal. E então. a gente, assim, eu divulgo para mandar relato de caso. Tem o científico@abravete.com, né, .br, para mandar. Repete para o Duca poder anotar e colocar embaixo aqui, assim. @abravete.com.br, né? Eu tava olhando para assim, confirma. E aí nós, né, então somos os editores, a gente tem uma comissão científica também, mas assim, a gente quer cada vez mais relatos, porque eu gostaria um dia de indexar. Sim. Então, a gente tem que manter uma periodicidade. Então, desde 2016 que nós temos a revista, hein? E ainda não indexou? Ainda não. Então, como é difícil, né? Para mostrar como é difícil que assim, eu ainda não consegui, mas eu tenho um professor aposentado lá que ele conseguiu indexar algumas revistas e tal. Eu ia marcar reunião para agora começar a ver. Mas tem que ter periodicidade. Ser online, né? Que hoje em dia... Então, e ter assuntos, né? Então, a gente sempre tem uma entrevista com uma pessoa da área, né? Não são só os entrevistas artigos, né? Até de pessoas de fora, a gente já entrevistou. Aí tem um texto, algum ponto de vista, alguma coisa. Até convido, né? Se quiserem escrever, algum assunto assim. Coisa curta. E daí tem os relatos, eu
gostaria de ter mais relatos. A gente consegue um relato por edição, mas eu acho muito pouco. Muito pouco. Aí tem dicas, algumas dicas. É importante tem... falar aqui para incentivar. E aí a gente escolhe um ponto, né? Geralmente a outra editora que a Malu que faz, escolher um ponto, explicar sobre ele, reviver, né? A gente fala assim, é sempre bom rever e ler. E quem pode acessar essa revista? Então, atualmente os associados, né? Teve a época da pandemia, a gente liberou, né? Para todo mundo. Mas aí é um convite, porque é uma coisa que a gente... É um atrativo, atrativo, né? Porque toda associação, viu, acupunturistas que estão escutando, toda associação tem que ter associado para sobreviver, né? Porque a gente sabe, como você falou, é tudo voluntário, né? Vocês não ganham nada, porque muita gente acredita que quem está na presidência tal ganha alguma coisa. Não. Ganha nada. Tira do bolso. Na verdade, verdade, tira do ganha bolso. muito trabalho. Eu fui trazer o reconhecimento de firma. Então. Sai correndo na hora do almoço, não sei o quê. Papai, daí o Daniel mandou o Uber lá para pegar, para levar para Santo André. Então, contador. quem pagou o Uber? Provavelmente imagina. Então, assim, é bem complicado. Mas é um convite e a gente procura parcerias com entidades, com irmãs, eventos que dê desconto, né? Promover workshops, então a gente dá desconto para associados. Até dá licença de falar, né? Do segundo simpósio internacional. Estava com isso na cabeça agora. Já seria o próximo veterinária. Eu, assim, particularmente, a gente procurou lembrar de pessoas do Brasil inteiro, que como é internacional, é gravado também, então facilita, né? Sim, é o então, tem gente simpósio, desde o nome completo. Segundo Simpósio Internacional de Acupuntura Veterinária da Abravet. Legal. Então, tem nomes, tem a Lorena Lauret, que ela é da Espanha, mas ela está na Irlanda agora, então ela vai falar. Tem a Nel, que vai falar do Aivas, falar de rabbits, né, de coelhos. Legal. E aí o pessoal aqui, né? Sim. Tentei dar alguma contribuição, não sei se eu consegui. Né? É que é muita gente, mas assim, eu tô guardando nomes porque vai ter o congresso ano que vem, né? Então a gente também não pode mas tem bastante palestrantes, né? Tem o Ronald Coe, que ele foi interno quando eu estava na Universidade da Flórida, né? Fiquei 2 semanas lá, que o professor Xie ele me deu esses 2 semanas, eu ficava como se fosse a 4ª aluninha da graduação. Eles escolhem 2 semanas do rotation para acompanhar, entre eles escolhiam o serviço de medicina chinesa que ele tinha. E eu entrei ali com uma 4ª aluninha e eles saem de lá fazendo diagnóstico padrão, pulso e língua, pontuando, né? A gente tinha um carro lá que a gente ia para atender equinos também. Muito bacana, eu agradeço o professor Xie para essa oportunidade, né? Então, é bem bacana. Então, a gente tem esse simpósio com bastante gente. O Ronald Coe era interno. Estava tentando lembrar o que eu estava falando da voltando, né? E o Ronald Coe era interno lá. E hoje ele é professor da Universidade de Davis, não era? Sim. Da medicina integrativa. E ele é culturista, né? Ele mexe com fisioterapia. Ele é filipino, mas ele estudou em Taiwan e na época ele estava fazendo um internship lá. Então, ele também vai nos presentear, né? Com uma palestra. São gravadas, então a pessoa pode assistir se conseguir um pacote mais prolongado em 5, 6 meses, né? Até 5, 6 meses. Vai ficar todo esse tempo. São 2 pacotes. 2 pacotes, Então, e aí o associado tem 50% de regular, desconto. Exato, e tem o prêmio. Então, o prêmio te concede esses 5, 6 meses. São muitas palestras. O regular vai ficar, se eu não me engano, por uma semana. Uma semana, mas são muitas palestras, então acho que até... Vale a pena. O prêmio. O associado tem 50% E quando que de vai ao ar? desconto, então vai ao ar 18 e 19 de março agora, então, tá próximo. Provavelmente, quando esse podcast estiver no ar, já tá rolando o simpósio. E a pessoa pode se inscrever depois também, porque quando tem você pode se inscrever pode. depois. Vocês inauguram 18 e 19 de março e continua. Não tem. E foi um formato muito bom, porque o ano que era da pandemia, a gente tava com tudo pronto já, tal, para fazer em São Paulo presencial, para fazer a 3ª prova de título, aí veio a pandemia. Cancelou tudo. E daí a gente ia agora ano que vem. E aquela história, né? Todo mundo achando, não, ano que vem, né? Vai, então aí o negócio prolongou. Ia ser 6 meses de aí, pandemia, no máximo. O primeiro congresso brasileiro de acupuntura online fizemos também, então,
né, no meio da pandemia. Então foi bom também. E eu acho que é interessante, né, a questão do online, muitas vezes você abrange o pessoal que não ia conseguir vir. Exatamente. A gente fala pela experiência, a gente fala pela experiência do Ibra, porque a gente tinha alunos que vinham de fora e eles, por exemplo, um aluno lá de, sei lá, do Acre, ele pagava, não sei, R$1.000 por mês. Ele gastava 4.000 para chegar aqui e voltar, né? Fora o que ele gastava com hospedagem e tal. E então a gente tinha alunos que vinham de longe, os heróis que vinham de longe, mas não eram tantos. E a maior parte eram alunos mais novos. Porque são os alunos que acabaram de se formar, ainda tem o respaldo dos pais para pagar, tudo isso. Desistiam, eu lembro de uma colega que vinha da Amazônia. Então. Aí quando entrou a pandemia, a gente teve uma resistência muito forte dos alunos em ter aula online, mas a gente falou, isso é o que tem para hoje, porque não tem outra coisa, né? A gente conversou, explicou tudo, eu fiz vários vídeos, o que eu fiz de vídeo durante a pandemia para explicar para eles e tal. Hoje, eles não querem mais aula presencial. Foi um formato que a gente se acostumou, porque eu tinha realmente um preconceito, né? Mas a gente acostumou. Aí, veio a pandemia, era uma aula no curso de acupuntura. Eu falei, não vai dar, tem que ser online. Eu falei, nossa, e agora? Eu nunca dei aula online, eu tenho preconceito. Ainda mais acupuntura, né? Mas eu adorei dar aula online, eu gostei. Eu vou falar por que eu adorei. Porque eu dou de short e sem chinelo, nada no pé, descalço. Eu só coloco uma camisa bonita. Calça de pijama. Eu já dei aula de pijama. Tá? Eu também. Então, o pior, eu tava de short. Na última aula que eu tava de short, e um short feio pra caramba, assim, aquele de casa, sabe? Que a gente usou pra pintar a casa. E a aluna, professor, mostra onde é o estômago 36 em gente. Falei, eu tô de short, eu vou levantar aqui. Literalmente, dei dessas já na pandemia. Eu tava uma vez com uma meia do Dragon Ball. Que vergonha. E aí, mostra o baço pâncreas 6. Tá bom, vai. Na hora que eu levantei, que eu pus a perna, meu Deus, a minha meia do Dragon Ball. Que vergonha, passei, pagando mico. A gente passa algumas, mas foi. Só terminando o que eu estava falando, o que mudou para a gente é que hoje a gente tem os profissionais formados há muito tempo que estão podendo fazer curso. Sim. Que eles não podiam fazer, porque o cara está na clínica, tanto faz uma realidade, veterinário, eles estão na clínica, tem família, não dá para largar. A rotina é outra. Então, e às vezes você tem um curso, um simpósio legal e você tem no final de semana outra coisa e é gravado, também tem essa possibilidade, né? Lógico que a gente não pode deixar de ter aula prática. Eu mas acho aí, assim, a pessoa vem... A aula prática tem que vir mas o custo é muito menor, né? No momento, né? Nos períodos, realmente eu acho que facilita. a economia que você já tem, né? Sim. Comparando. E aí a pessoa tem que buscar fazer estágio com alguém próximo, porque a acupuntura a se gente aprende oferece pontuando, então tem que fazer. Exato. Eu falo para os alunos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sempre falo, olha, vocês entram aqui, o pensamento de vocês é onde eu vou colocar a agulha. O que vocês têm que aprender é fechar padrão. Essa é a parte mais difícil. Isso, a parte mais fácil é onde vai colocar a agulha. Né? Que ponto eu uso para isso? Vocês treinam padrão, em casa, né? No colégio, em você mesmo, no cachorro de casa. Ponto é o de menos, né? É de Eles menos. se preocupam, mas acho que é aquela coisa. É verdade. Isso a gente vê muito. Queria um ponto para tal coisa. Qual que é o protocolo de X? Gente, não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente que mexe com fitoterapia chinesa, forma magistrada chinesa. Nossa, mais ainda. Não tem jeito. Tem como entrar com uma não é porque a gente... eu como trato essa diabetes. Eu falei, gente, uma diabetes pode ser tratada com 3, 4 formas. A forma que trata diabetes pode tratar outra coisa. E assim, a diabetes de quem? É isso que a gente... De quem que é essa diabetes? Né? Mas isso é um longo caminho. Eu falo, é o início só, não tem fim, né? É verdade. Vai uma longa caminhada. E era a história do pendrive que eu falo, né? Assim, existem vidas, né? Assim, se a gente vê em outras vidas que eu quero vir já com a acupuntura no drive pra não precisar aprender tudo de novo. Poxa, resetar é sacanagem. Tem que sempre ficar... Eu falo, eu não quero lembrar de detalhe da vida, mas eu quero... Até porque são milhares de anos, gente. Você vem com maior facilidade, né? Dizer isso, você vem com maior facilidade pra reaprender, mas tem que reaprender. Pois é. Poxa, que cansativo. Eu podia vir aprender uma nova técnica, né? Você já faz isso. Eu podia voltar sabendo acupuntura e aprender design. Olha
lá. O duro é que primeiro precisa saber desenhar, né? Não dá. Esquece. Eu tenho que vir com Eu tô outro lembrando ponto. de mim tentando desenhar os cachorros. Que tristeza. Não, é quando eu vou desenhar na lousa. Que Nossa. vergonha que eu passo. Eu já tiro o sarro na hora. Eu falo, isso daqui não é um porco, isso daqui é um cachorro. Hoje a gente ilustra já com os recursos. Dependendo da nossa mão livre pra desenhar. Nossa, Deus me livre. A gente não usa muito mais a mão, né? Digita, tal. Então, a Nossa, caligrafia... Eu tô com dificuldade para fazer receita. Eu tô com dificuldade. Porque a gente só digita, né? A minha letra sai que eu não reconheço, eu não consigo ler e o meu braço dói. Numa receita. Até receita a gente digita. Isso né? que eu falo que já era um sinal, né? Porque eu fui pro design, mas a minha letra, ela sempre foi de médico. Então, assim, gente, como é que a pessoa não enxergou já era médica antes de isso, sabe? saber, né? Exatamente. Era um sinal já. É verdade. Mas eu acho que pro aprendizado, escrever ajuda muito na memorização. Na época que a gente, né? Exato. A aula, né? Escrevia tudo, anotava. Nossa, acho que na época era uma da faculdade forma era uma mesmo. velocidade, né? É, Eu pego eu lembro que... minhas anotações pra olhar, gente, o que é isso? É tudo abreviado Como que ainda. você Mas depende da Nossa, pessoa. que é isso? Eu sempre fui, ou eu anoto ou eu presto atenção. As é? duas coisas não Olha. dá. Então eu sempre prestava atenção Pra anotar depois. e depois eu ia pedir Depois para algum você- colega que tinha anotado Pra reler. para tirar xerox. Eu era daquela que emprestava pro roxo a xerox. E aí a questão dos tipos de aprendizado, né? Que a gente até falou. Porque tem gente que vai ser mais auditivo, tem gente que vai ser mais Sim, visual. Tem gente que Foi uma parte do seu estudo. Exato. É. Então é por isso mesmo, que às vezes você pega alguém que, né, escrever vai ajudar a memorizar, porque tem essa questão do movimento, do gestual e de estar olhando ali alguma coisa. Sim. Mas vai ter gente que escutando vai gravar muito mais. Eu gravo muito mais escutando. Exato. Olha, Tanto que eu interessante. vejo vídeo, eu gravo tudo. Eu tenho memória péssima, já falei, né? Eu acho que eu falei, né? Eu não lembro mais. Mas assim, É. vídeo, eu vejo um vídeo de aula, alguma coisa, eu gravo tudo. Então, para mim, aula online é uma beleza. Eu já fiz, na pandemia, eu fiz um monte de cursos, fiz até de perito veterinário, de perito judicial. É. E gravei tudo. Eu não escrevi nada, gravei tudo. Mas, assim, em aula, se eu tiver que escrever, já era. É interessante, Não, né? eu falava Cada que eu um... podia virar escrivã depois da faculdade, porque eu tinha até assim um esquema de canetas. Se tivesse com a caneta azul, era o que olha. ficava na lousa. Se tivesse em grafite, Olha, era o que o detalhe. professor Você vê. tinha falado. E se tivesse em outra cor, era algum raciocínio Gente. que eu tinha feito. Nossa, Olha, Meu olha caderno isso. era assim. Toda né? pesada. O negócio Eu é... escrevo tudo, mas não nesse grau. Não, é eu tudo também uma coisa não. só. Mas tudo também- uma Mas era lápis, rabisqueira louca. Ela veio de outra vida, já sabendo fazer isso. Eu Ela Nossa, veio. sim. Mas eu falava que era quase cifrado. Quem pedia meu caderno emprestado, eu falava, ó, agora você vai fazer um curso, entender a minha Vai letra. interpretar o que tá aqui. Daqui a um ano você já vai estar lendo isso aí numa Você boa. podia fazer um vídeo tutorial no YouTube de de como- como entender teu caderno. Como entender o caderno. Mas eu tinha um colega de faculdade que falava, olha, agora pro meio da faculdade eu já pego seu caderno numa boa. No começo eu sofria, eu sei. Que Ah, coisa, mas é né? assim mesmo, né? É, como você vê como muda, né? Até o... Muda, né? É, Importante impressionante. aprender, né? É, Tem que verdade. Mas acho que achar a um pandemia modo. veio justamente pra forçar mesmo, né? Senão a gente eu ia ficar acho resistente. que- Nós mesmos, a gente, vamos continuar no Ah, e a gente ia presencial, continuar- né? E a gente tava com um problema sério aqui no Ibra, que a gente tem 6 salas. Agora temos 6, né? Temos 6, mas a gente tinha 5 É. antes da pandemia. E, não tinha, e a gente tinha mais do que isso de Isso. curso. Sim. Então, chegava final de semana, dava um maior Eu tava problema. me A gente tinha que alugar sala descabelando fora. Pra encaixar Pra encaixar. as turmas Você que todas. fazia isso também, Nossa, né? a gente ia quantas vezes... Fui junto com o César, outro diretor, atrás de sala de locação. De locação. Parceiros que Ah, locavam, porque a gente, sim. o Ibra tava com lotação máxima. E tinha que encaixar. E Tinha tinha que que... Encaixar. E aí confirmava um curso, né? E eu falei, gente, onde é que a gente vai pôr esse povo? E aí ficava nesse impasse. Mas atualmente, então, os cursos são... Híbridos, na Híbridos, grande maioria né? semipresenciais, É. isso. É um ou outro. A gente tá com os curtinhos, né, à noite, que são temas pontuais, Os que aí são webinários. 100% online. Tem um outro 100% presencial, então a gente vai ter um de fisiocultura que é 100% presencial, para quem ainda tem essa... Tem muitos que têm uma barreira Tem uns ainda. que de uma preferem, isso é verdade. Mas a grande maioria é semipresencial. Se a gente fizer aqui hoje um curso de acupuntura presencial, não fecha a turma.
Presencial total não fecha turma. É porque as nossas turmas Se a gente são... tem o semipresencial, vai todo mundo migrar para o semipresencial. É verdade. Vocês têm Migra todo opção, mundo. verdade. Nossa, Aí sim. se inscreve no curso de acupuntura e depois fica bravo com a gente. E daí Só ele se inscreve. os módulos práticos vocês fazem em quantos finais de semana? Final de semana a gente faz aqui e faz na finais Ípica de também. semana aqui e na Na Ípica. Ípica. O mesmo módulo de pets não convencionais é feito aqui também. A professora traz os animais, Certo. a gente disponibiliza a parte de quintal, né? Toda a parte ali fechada para eles. E é feito lá. Né? Mas aí a gente tem o módulo de equinos na Ípica. Que a gente passa o dia lá. Normalmente a gente também... a maioria das escolas faz levam esse uma esquema. Ípica, Isso. né? Porque às vezes não é próximo de... É, não é até uma cidade a gente próxima. colocou que assim, não é um módulo obrigatório, um encontro, assim, quem não puder, tudo bem, né? Porque tem gente que vem, mas assim, é bem perto e tal, a gente facilita. Mas praticamente todo mundo. Mas a gente não O pessoal não perde. Isso. A A maioria ainda mais gosta, né? Porque hoje em dia, é diferente. a maioria vai hoje em porque dia, né, tá um fazendo diferencial. muito, né? Quem sabe eu vou um dia. Você está convidado já. Vocês estão vendo, né? Vocês estão todos de prova aqui. Quem sabe? Né, eu falo cavalo, eu sempre brinco, eu falo para os alunos mesmo, eu falo cavalo, para mim eu só sei que tem 4 patas e 2 caudas equinas. Isso que eu sei. Pois E é. o resto, eu mando tudo para ela. Vocês perguntam para a Thaís. Pra mim, pra pra Thaís. Roberta. Só Pra Roberta, eu vou mandar. A Rô eu cheguei a pegar também no estágio. Nos estágios, achei que era em aulas. Depois Mas, que ela teve a filhinha lá, aí fica impossível, né? O Guilherme entrou pra substituí-la, né? Então, foi essa troca. Você pegou, acho que bem a transição. A Rô tava uns dias só, eu acho que os horários também, o dia que ela Alternavam. tava, alternava o com o dia, aí eu Guilherme, ficava né? mais com o Guilherme. Isso. Mas era bem legal. Só pra quem tá pegando agora, né, que a gente tá falando disso, mas a Fernanda participou dos ambulatórios de acupuntura aqui do Ibra, né? De acupuntura veterinária. veterinária. Que a gente falando do nada, né? Tem um monte de gente assistindo e a gente A gente conversando. tá como se conversando fosse como Se a gente estivesse na mesa de café aqui. Todo mundo aí Mas a pra- ideia é essa, né? Conversar. Exatamente. De vez em quando tem que lembrar que tem que explicar pro pessoal, mas não pode deixar de Então, explicar. Não faltem nos ambulatórios. É importante. Ótimo. A gente Cultura sempre é fala. prática mesmo. Cultura é prática. É prática. A gente tem um curso de acupuntura que ele né? As aulas são online. Só que a gente pede carga de estágio. E aí a pessoa, obrigatoriamente, ela tem que fazer a carga, mas ela pode fazer onde ela achar melhor, inclusive aqui. Sim. Mas tem que fazer, porque senão realmente... Não, tem eu gente falo prático, assim, dê preferência para fazer aqui. Por quê? Porque aqui como ambulatório, escola, né? quem vai punturar, você punturou, não Com punturou? certeza. Quem vai Sim, punturar é é o o que eu aluno. falo, tem que aproveitar E uma vez os que você puntura, ambulatórios pega lá um do estômago curso. 36, você nunca mais esquece onde é o estômago Exato. 36. E realmente, então, né? E assim vai. Então, é bem importante. bem Agora, importante. se sai com um profissional, o profissional não vai deixar você punturar. Não, Não, pode. isso é para qualquer área, né? A gente fala mesmo. Qualquer Os área, alunos de exatamente. graduação A que gente vai pôr a mão. que vai no privado é diferente de um ambulatório de escola. Sim. Sim, Não, e vai é pegar curioso tudo, porque né? é isso, Com eu acho que o certeza. pessoal fica muito ansioso, né, com essa questão de puntura. Sim. E eu lembro mesmo, quando eu comecei a fazer os estágios, que era isso, você vai, né, punturar, assim, ai meu Deus, parece Nossa, que o ponto parece- vai morder, né? Você fala, A mão gente... Parece que tá com tremendo, Parkinson, né? agulha pulando. E aí, fazendo, né, regular, ambulatório, estágio, você vai vendo assim, que o primeiro dia você vai, né, tendo mini ataque cardíaco ali, fazendo pontinho. Vai chegando no final, você já pega um pouco mais a prática da coisa. E assim, às vezes até, né, errei um pouco esse ponto, mas tudo bem, sabe? Ajeita tem que ali e tentando, tal. Você né? vai pegando um pouco o traquejo mesmo, vendo que não é um bicho-papão, né? E aí as suas preocupações mudam, porque aí você deixa de se preocupar com ponto e tudo mais, e começa a se preocupar, tá, mas qual é a harmonização que eu tenho que fazer? Exatamente. O que é que tá como que vai acontecendo? chegar, Como né, é que eu no escolho esse Qual que é a conjunto da combinação obra, que eu vou fazer, né? Exatamente. Fantástico. E eu acho que esse foi o maior receio na pandemia, acho que de todos, né, que trabalhavam com acupuntura, nos cursos, principalmente, de como que a gente vai ensinar. A gente concentrou A prática. Na prática. Vai com recurso audiovisual, ainda até ajuda bastante, mas depois é que
voltou-se a... E você tem que ter, né, a sensibilidade mesmo de encostar ali. É palpação. De ver sentir ali, né? Ver como é que a gente... Não tem como mostrar isso no vídeo. E mesmo eu acho assim, para você ensinar, né, no teórico, por mais que você fale, se a pessoa nunca chegou e foi tentar sentir aquele ponto, né, não teve... Não faz sentido. Né? Exatamente. Então, precisa mesmo, assim. Não tem como ensinar. É verdade. Língua dá para ensinar. Sim. Agora, que é foto, né? Exato. Foto bem feita ensina agora. Foto bem feita. Mas hoje tá tão fácil tirar foto bem feita. Hoje, com os celulares de hoje. Tá muito bom, né? Ajuda. Eu tiro um monte de foto. O cachorro botou a língua pra fora, eu corte. Antigamente a gente usava aquela, né, câmera, não sei o quê, daí vai... Aquela Andava com as coisas aqui, era um monte de coisa. Aquela foto que saía mais amarela do que outra coisa. Você falava, tá aqui itérico o cachorro. Agora dá pra dar uma picada ali. Não, melhorou bastante. E isso ajudou muito também, né, nas aulas online, a tecnologia. Sim. Tecnologia foi importante. Mas já cheguei a botar cachorro na frente da câmera e bota o cachorro na frente. Os alunos botavam o cachorro deles. Põe aí. O povo do cachorro na câmera. E ficava, né? Tem que improvisar, né? Eu tenho um macaco que é do tamanho de um poodle toy. Que era da minha filha. Aí entrou a pandemia. Aí eu tinha que dar aula e tinha que mostrar para as pessoas onde colocar ponto, ou como fazer o laser, de que jeito colocar. Sim. Aí eu fui no quarto dela, pegou. Né? E chama Caco, o macaco. Aí todo mundo já conhece o Caco, né? Todos os meus alunos conhecem. Ela perdeu Não, o ela bonequinho. Ela me deu agora. Ela falou, eu falei, você quer de volta o Caco? Não, o Caco é teu. Eu também peguei o Bolt, que... Todo mundo tem. A netinha da minha tia, deixou ali o Bolt, eu até pego em curso de ressuscitação que precisar, aí vai o Bolt lá de novo. Ou pra ponto, né? Eu tenho Lantus, que é um cachorrinho de pelúcia mesmo. De pelúcia também. Na verdade é porque eu fazia a iniciação científica com a Márcia Jericó. E aí eu ganhei esse cachorrinho dela. E ele ficou lá, né? Me formei em veterinário e tal. Aí depois eu até mandei uma foto pra ela. Eu falei, sabe o Lantus? Então agora ele virou mapa da medicina chinesa. Tá aqui, ó. Cheio de alfinete, meridiano colorido. Acho que todo mundo tem um bichinho pra... ajuda, tem um amigurumi que eu ganhei de uma tutora. Bonitinho, perfeitinho. É ele mesmo. O Siqueira, né? O Roberto Siqueira. Ele tem também um bicho de pelúcia que ele fica mostrando nas aulas. Da Patrulha Canina. É da Patrulha da Patrulha Canina. Patrulha Canina. É legal. A gente tem que se virar, né? Tem que se virar. A gente ainda precisa inventar um bichinho de pelúcia que tenha as projeções anatômicas pra poder palpar melhor. Isso, que demonstra alguma reação. Apertou o bichinho. Alguém tem uma ideia, né? Porque prova prática de título e tal, que a gente sempre pega o cachorrinho de alguém. Quem leva o cachorrinho? Quem vai ser quem? Aí alguém falou de manequim, mas assim, aí tem que palpar, né? Não sei, deve ter, mas... Será que existe manequim de acupuntura veterinária? Porque daí teria que ter um esqueleto, né? Não, é um... Eu pensei uma vez... Um esqueleto articulado, né? Quando entrou a pandemia, eu procurei um taxidermista. Conversei com ele e falei, olha, você poderia fazer um cachorro meio assim? Que, ele falou, poder fazer eu posso, mas você não vai conseguir colocar agulha. Eu falei, por quê? Porque o couro fica muito duro. O tratado. Falei, então não adianta. Então não adianta. Seria mais para palpar e... Para palpar. Não, mas era para demonstrar. Porque não tinha o Caco ainda. Eu não tinha roubado o Caco da minha filha. Então, sabe quando você entra em desespero? Eu tava no desespero. Então o taxidermista fui procurar. Mas aí depois eu encontrei o Caco. O Caco é perfeito. O Caco todo mundo conhece. O Caco faz magneto. É o mascote. O Caco faz laser. Eu tenho uma foto, durante a pandemia eu coloquei uma foto do Caco com fone de ouvido e aí, com a pata em cima de uma bola, dizendo, já estou pronto para dar aula. Não é? Ai, que foi. Bem assim, já tirei foto dele olhando a televisão, falando, pessoal, o Caco está assistindo televisão agora, só depois ele vai dar aula. Na minha turma a gente tinha Maju, que era o mascote. Você era da turma da Maju, né? Que era cachorrinho. Era uma Shih Tzu, uma colega. Ela tinha resgatado a cachorrinha. E ficava acompanhando. Aqui ela era fisioterapeuta. Eu tenho o Theo. Aí ela pegou ele, né? Ela achando que tinha síndrome do nadador.
E aí, enfim, aí depois descobriu que não era, e no fim ela acabou nem doando. A cachorra ficou com ela e virou um mascote. E no último dia da pós, ela colocou o chapeuzinho mesmo de formado na Maju, tirou foto, tão bonitinho, né? Maju Chihuahua, a Maju se formou em acupuntura. É, aqui a gente tem o Theo, que é o tadinho. Tem até o Jaiminho. Vulgarmente chamado de planta, porque onde põe ele fica, tadinho. Ele é muito bonzinho. Que dó. Ele é muito bonzinho, é muito didático. Mas então ele vira modelo pra tudo. Chama ele de Jaiminho. Lembra do Jaiminho do Chaves? Ele evita a fadiga. Ele evita a fadiga. Ele tem um bigodinho, né? Então. Mas evita a fadiga. E ele é muito bonzinho. Agora tem que aposentar, já tá com 11 anos. Tadinho. Não, Trabalhou bastante. Trabalhou bastante já. Eu não vou aposentar ele também, não. Vamos ficar os dois, filho. Pois é. Tá pensando que só ele pode aposentar? Ai, fantástico. Muito bom. Bacana. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, mas primeiro a gente vai falar sobre os sites que vocês têm, como que o pessoal encontra vocês, né? Mas então vamos começar pela Fernanda. Ok. Vamos mais uma vez o teu site. É o site, então, do guia, que é esse aqui, né? Guia acupunturavet.wix site, wixsite.com/Fernanda Feitosa. E você tem Instagram? Tenho, @mv.fernandafeitosa. Ah, legal. Acho que é isso. E você? Bom, atualmente, acho que o pessoal acha mais fácil no Instagram, né? @Ainevet, acupuntura. Aine do jeito que fala. É AY, NEVET, né? Normal, temudo, acupuntura. Ainevet acupuntura. Certo. E o da E da Abravet é www, né? abravet.com.br. Sempre olho pro Fernandinho. Eu acho legal elas falarem como é que faz pra se associar. Entra no site. Entra no site, tem uma aba, né, pra De associados. Tem lá, na verdade, um as tabinha, abinhas né? vai falar Um como site, se associar e tal. E é Tem pro a Parque parte de Seguro, associados o e boleto, tem o Parque Seguro. Ah, E tá. importante é o site, eu não sei porque ele melhor acessado no computador, notebook, do que do celular. Certo. No celular, algumas... Principalmente a questão do sistema, né? Do associado, que vai ali, enfim, depois pegar um histórico de pagamento, um documento, é melhor coisa, funciona melhor no sistema funciona melhor no computador do que Então, do melhor celular. acessar quem não tem computador, pede pro pai. É, Uso do pai. assim, ele abre, não é que não Sim. abre, é que algumas Não, mas vezes... aí dá alguns problemas. alguns ícones ali. E aí já tem informações do segundo simpósio, né, internacional de acupuntura veterinária. Tem algumas coisas, a revista, associados, né, tem algumas, tem alguns trabalhos, artigos, algumas monografias. A revista é científico. Para requerer enviar relato de caso, né, algum assunto é científico@abravet.com.br. Tá. É um e-mail para enviar relato de caso. Isso. E tem onde que eles conseguem, por exemplo, tem uma formatação? Tem. Onde que consegue? Eu acho que no Na site própria não Abravet, tem, né? não tem? É verdade. Na revista, vamos ter que trabalhar. A Mas gente também coloca pode lá. fazer o seguinte. Se mandar um e-mail, acho que... Vocês enviam Quando pra entra em eles. contato com o científico, Sim, então acaba... Resolvido. Resolve também. Isso, Dá mas informação. Depois a gente pensa, né? A gente tem um FAQ, né, lá, elas Também que estão tá alimentando para que perguntas. legal. Porque às vezes tem coisas que já dá para resolver, né? Isso. Então estamos trabalhando, inclusive tem é no FAQ que tá, no negócio de tipos de cursos, etc., que eu expliquei. Eu acho que tem um texto à parte. É um desse. texto na revista, E porque vai entrar houve no dúvidas, FAQ, né? Tem curso de curta duração, curso de... né? É do MEC, não O que é? é extensão, É cadastrado. Uma coisa é o curso, legal. a pessoa requerer que o curso seja cadastrado, está em vias ainda da documentação, ele é cadastrado, a gente está vendo. E depois, quando finaliza uma turma, ou que mande, né, a monografia, etc., nota, frequência, aí vira regulamentado. Então, assim, existem diferenças, né, de cursos, então a pessoa depende do objetivo, né? Sim. Então, nesse texto a gente explica, né, de uma forma, assim, abrangente. E saiu na revista também, né? Saiu na Esse mesmo revista, texto que tem lá, né? tem na revista. Então, Tá, isso bacana. é bem importante também.
Legal, então mais uma vez queria agradecer a presença da Anne e da Fernanda. Nós que agradecemos Obrigada. a oportunidade. E lembrando vocês que a gente tem o outro canal, que é o Cortes do Ibratalks, também tem que participar lá, né? Também compartilhar. Não esqueçam, vocês gostaram, tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo, gostaram de ver eu jogando água na minha pele também, né? Acabando o podcast todo molhado. Acabando o podcast molhado, faz parte, né? Não vou cortar essa parte, vai ficar para vocês, né? E, então não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever no site, né? Também é muito importante. E o Peteleco no positivo, que isso daí dá relevância para o canal e ele vai ser indicado para outras pessoas também. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Eu sei que vocês são muito ocupadas, ainda mais com a Bravete, né? Então, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima. Obrigada. Boa noite, obrigada.